questão 15, inicialmente nós temos aqui a função, né, que está pedindo y igual a 1 menos meio de e elevado a menos x. Então a gente vai trabalhar primeiro com a função que a gente conhece, ok? Que é a função e elevado a x, a gente já sabe como é o comportamento dela. Vou demarcar aqui e vou reescrever aqui o mais próximo possível da função e elevado a x, que vai ser algo em torno disso aqui. Bom, inicialmente já colocamos aqui a função e elevado a x, só que o conceito, né, da função que a gente está sendo pedida aqui no enunciado, nós vamos trabalhar agora com e elevado a menos x. E quando a gente faz uma elevação ao número, né, ao x negativo, uma incógnita negativa, a gente faz uma reflexão em torno do eixo y. Então nós vamos pegar aqui, refletir em torno de y, ok? Perfeito. Feito a reflexão em torno de y. Próximo passo, nós vamos analisar aqui a situação porque existe 1 sobre 2 multiplicando a nossa função. E o que acontece quando ocorre, né? Nós temos uma multiplicação de um número multiplicando a base da nossa função. Existe uma contração, a gente vai pegar essa função aqui, nós vamos contraí-la de forma que este ponto onde está tocando y em 1 passará a tocar meio. Então este ponto aqui passa a ser o ponto de coincidência. Agora é 1 sobre 2. Perfeito. Porém, vamos voltando para a questão aqui. O que a questão está dizendo? É porque é menos 1 sobre 2. Então, quando a gente tem uma multiplicação por um número negativo, existe uma reflexão em torno do eixo x. Então, nós vamos pegar agora essa função e refletir em torno de x, coincidindo com o mesmo ponto, o ponto de menos meio agora, porque ela está na parte abaixo do eixo x. E, né, agora por último, nós temos aqui 1 menos meio, né, meio de e elevado a menos x, ou seja, nós temos o valor de a como 1, positivo. Quando o a ele se torna positivo, ele faz uma movimentação exata de uma casa na parte superior. Uma coisa interessante para a gente observar aqui agora, que é o seguinte: quando você está aqui com menos meio e o gráfico toca o ponto de menos meio, ele como se tivesse uma assíntota horizontal com o eixo x. Quando nós fizermos essa verificação aqui e passarmos a utilizar, né, já que nós estamos subindo uma unidade para cima agora, o nosso ponto de referência para a assíntota passará a ser o ponto de 1. Então, vou tracejá-lo aqui só para que a gente consiga imaginar como vai ser. Este é nosso ponto agora de referência para essa assíntota. É o ponto de 1 do eixo y. Feito isso, já que agora nós temos que movimentar uma unidade para cima, nós vamos pegar o gráfico, movimentá-lo uma unidade para cima e vejam só. O que antes era a nossa referência da assíntota horizontal como o eixo x, agora passará a ser o ponto 1 do eixo y. Então aqui é 1 de y e ele passará a ser nossa referência nessa assíntota horizontal. E este aqui, por fim, né, é o gráfico da função y igual a 1 menos meio de e elevado a menos x. Ok? No 16, o que nós vamos ter aqui? A gente vai trabalhar com as mesmas ideias anteriores. Nós temos aqui o ponto 1, né, e o gráfico está sugerindo que y igual a 2 vezes 1 menos e elevado a x. Então a gente vai trabalhar com e elevado a x inicialmente, que é um gráfico. Deixa eu refazer aqui. É um gráfico com aproximadamente, a coordenação ela é ótima, um gráfico com aproximadamente este conceito aqui,
não exatamente assim, eu estou fazendo à mão. E o que vai sugerir? Essa aqui a função é e elevado a x, certo? Só que eu já estou vendo um negativo aqui na frente do e elevado a x. Vamos trabalhando o gráfico parte a parte, tá? Quando a gente tem uma função negativada, o que vai acontecer? Reflexão em torno de x. Eu vou refletir em torno de x, tocando o mesmo ponto do lado oposto. Então aqui estaria tocando o ponto de menos 1. Próximo fator, né, que é importante analisar também. Ele tem 1 menos e elevado a x. Ou seja, é o que aconteceu aqui naquela outra situação. A gente tem que fazer uma movimentação vertical do gráfico em um ponto, certo? Se eu vou movimentar um ponto aqui, inicialmente para a gente, nossa assíntota, ela é o eixo x. Ela passará a ser, agora, nossa referência de assíntota. Deixa eu reduzir a espessura da linha. Passará a ser o ponto de 1. Feito isso, eu vou tracejar o ponto de 1, para que possamos entender que é uma referência, não é um outro gráfico, né? Senão pode gerar essa confusão. E vou pegar o gráfico e subir uma casa para cima. Ou seja, se eu estou subindo uma casa, eu vou tocar exatamente a origem. E minha referência da assíntota vai ser essa linha imaginária aqui tracejada sobre o ponto de 1 no eixo y, certo? Aqui é o nosso ponto da origem, então é 0. Perfeito. E por último, existe uma outra situação que está multiplicando toda a nossa base da função a 2. Quando eu faço essa multiplicação, o que eu estou promovendo no gráfico? Eu estou promovendo uma expansão vertical no gráfico. Ele vai continuar tocando aqui a origem, porém, agora a nossa referência da assíntota passará a ser outro ponto. Então, deixa eu promover essa expansão aqui. Passará a ser o ponto 2. A gente tinha uma referência da assíntota agora em 1, e agora a nossa referência da assíntota horizontal do gráfico passará a ser o ponto 2. Porque esse 2 está multiplicando o gráfico, está fazendo uma expansão vertical no gráfico. Então aqui, vou fazer a ponta tracejada, e este aqui é o ponto de 2, onde y, né, vale 2, e o gráfico vai ter infinitamente aqui um crescimento nesse sentido, negativo, vai a menos, né, infinito, sempre sem tocar o ponto 2 de y, e com esse tipo de configuração aqui. Essa função agora, ela é a função onde y é igual a 2 vezes 1 menos e elevado a x.